Olá, sou Cristiane Araújo e hoje nós daremos início à leitura do 10º capítulo do livro A Identidade da Mulher, da autora Ana Maria Almeida. E o tema é: você conhece o poder da vida espiritual? Selma e o marido estavam frequentando um grupo na casa de amigos semanalmente. Ali, as pessoas conversam sobre vários temas atuais e sobre assuntos relacionados à vida diária. No final, eles oravam juntos e passavam um tempo em comunhão ao redor da mesa. Eles demoraram muito a aceitar o convite porque não compreendiam exatamente do que se tratava, mas o chefe do seu marido começou a participar e o incentivou a ir. Já era a 3ª reunião e eles estavam gostando muito. Até agora, a vida social deles girava em torno de eventos familiares e das festas das empresas onde trabalhavam. Eles não tinham muitos amigos de fato. Muitas vezes, Selma ficava irritada porque o seu marido acabava bebendo além da conta e se soltava. Dessa maneira, ele contava piadas, ria alto e se tornava inconveniente. Selma ansiava por um grupo de amigos onde pudessem aprender coisas novas e crescer juntos. Portanto, essa reunião se tornou um momento importante na vida deles. Para a alegria de Selma, seu marido também estava gostando e já começava a participar ativamente do grupo. Embora tivessem crescido em famílias com valores religiosos, os dois se distanciaram de qualquer contato com a vida espiritual na adolescência e só iam a algum ritual religioso nos casamentos, bodas e batizados das famílias. Naquela pequena reunião na casa de um conhecido, eles estavam se despertando para a importância da vida espiritual. Ali, tudo acontecia de maneira leve e respeitosa. Na última reunião, Selma colocou o nome de Rosana na caixa de pedidos e naquele dia ela tomou uma decisão: ia convidar a amiga para ir com eles na próxima semana. Isso ficou mais forte ainda quando Selma leu o 10º capítulo do livro. Ela desejou que Rosana pudesse também ter as experiências que ela e o marido estavam vivendo naquele lugar. Os efeitos benéficos da fé para uma vida longa e saudável foram novamente destacados por um pesquisador britânico que publicou um artigo sobre o tema. Para ter vida longa, tenha fé em Deus. Ele é um cristão e um médico familiar que recentemente enfrentou um extenuante tratamento de rádio e quimioterapia contra um câncer no intestino. Durante o tratamento, leu um estudo acadêmico de 700 páginas intitulado Religião e Saúde e chegou à conclusão de que a influência positiva da fé na saúde é extraordinária. No texto, um médico afirma que a fé contribui mais para uma vida longa e saudável do que o hábito de praticar exercícios físicos regularmente. A fé em Deus, segundo Scott, pode reduzir em até 60% o risco de um ataque cardíaco e ajudar na melhora de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, ou mesmo que se recupera de um tratamento contra o câncer. Na área da saúde mental, as estatísticas são ainda mais chamativas. Pacientes que sofrem de depressão se recuperam mais rapidamente quando têm fé, e os que sofrem de esquizofrenia têm maior qualidade de vida. Nos casos de abuso de álcool e drogas, a fé ajuda a reduzir o consumo das substâncias. A fé em Deus, diz o médico,
é relevante para todas as doenças já estudadas. Essas crenças poderiam ser, como muitos hoje em dias definem, ilusória, mas o efeito benéfico é real, com os pacientes demonstrando maior felicidade, autoestima, otimismo e sentimento na vida. Conclui. Sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo é responsável pelas maiores conquistas das mulheres nos últimos séculos. Basta olhar em volta e observar quais os países que permitem que as mulheres participem ativamente em todos os aspectos da vida social. São os países onde o Evangelho tem sido pregado. Independente da sua religião, de sua crença, você pode compreender como este homem quebrou os paradigmas vigentes naquela época. Quando era proibido aos homens falar com mulheres em público, ele se sentou com uma mulher à beira de um poço, curou uma outra em público, impediu que a outra fosse apedrejada, teve em sua equipe mulheres que ajudaram financeiramente. Ele quebrou vários preconceitos naqueles dias. Quando lemos todas essas histórias, podemos perceber como elas são atuais. Elas tratam de vários problemas que as mulheres do século XXI vivenciam. Porém, quero ressaltar que o Evangelho propõe uma transformação interior, uma mudança no coração e nas crenças. Ao encontrar com uma mulher que ia buscar água, Jesus começou a mudar a mentalidade dela. Ele mostra que ela sempre bebia da fonte de Jacó, que representava a dependência dela dos homens. Ela sempre buscava se saciar com os relacionamentos. Jesus, porém, diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava ensinando que tudo começa com a vida interior. Quando desenvolvemos nossa vida espiritual, os poços que estavam fechados por causa dos abusos, da dor, da rejeição, das mágoas, se abrem. Ele está mudando a fonte daquela mulher. Não beba mais da fonte de Jacó, beba da fonte certa. Dependa, em primeiro lugar, de Deus. Uma vida espiritual saudável começa quando nos reconectamos com Deus através de Jesus Cristo. Ele veio à Terra para romper com a distância entre homem e Deus. Por isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma espiritualidade saudável proporciona uma mudança de atitude em relação a nós mesmos e Deus espera que fiquemos ao lado dele contra nossa autoavaliação e contra a avaliação dos outros. Deus nos criou para estarmos unidos a Ele. Ele é o propósito original de nossa vida. Deus se define como amor. Viver com a consciência de ser amada por Ele é o eixo em torno do qual a vida cristã se desenrola. Ter a consciência de ser amada pelo nosso Criador é a base da nossa identidade, o centro da nossa existência. Depois de estabelecer a conexão com a vida espiritual, é necessário aprender a cuidar muito bem de si mesmo. O eixo em torno do qual constituímos a nossa identidade está em um texto bíblico muito conhecido. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ter atitudes práticas enquanto crescemos emocionalmente é um excelente remédio para o fortalecimento da identidade. Portanto, comece a cuidar de você mesmo e, aos poucos,
você irá perceber que sua expectativa em relação à aprovação dos outros começa a diminuir. Infelizmente, aprendemos que amar a nós mesmos é vaidade, egoísmo, arrogância. Somos formados para atender aos desejos alheios, às expectativas dos pais, às exigências dos parentes, do marido, dos filhos e à necessidade de quem está perto. Jesus nos ensina a amar a Deus e fazer dele fonte principal da nossa vida. Depois, ele nos ensina que devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Você é como uma bateria. Se ela não for carregada regularmente, você não terá energia suficiente para cuidar bem dos outros. Nossa bateria é recarregada na comunhão com Deus, no aprendizado, cuidando dos sentimentos, bons hábitos alimentares e atividade física. Se você não cuidar bem de si mesmo, você não terá abundância. Sem abundância, você não terá forças e recursos para ser útil aos outros de maneira saudável. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces, são escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. Amar a si mesma não significa ficar se elogiando o tempo todo e criando uma fantasia a respeito de que como você é maravilhosa. Amar a si mesma significa, na verdade, aceitar com humildade e respeito os seus pontos fortes e pontos fracos. Significa ter uma visão realista de si mesmo e ter a capacidade de lidar com suas falhas e com seus fracassos, sem que isso a paralise. Algumas dicas práticas são importantes. Separe 1 a 2 horas por semana para fazer algo para você. Marque um almoço com uma amiga para conversar abobrinha. Assista um filme que você goste muito. Compre um presente para você. Cuide bem da sua saúde indo ao médico, ao dentista regularmente. Faça algumas atividades físicas, nem que seja apenas uma caminhada de meia hora 3 vezes por semana. Valorize os relacionamentos onde existe troca, ou seja, onde você dá e recebe. Toda grande mudança começa com pequenos passos. Apenas comece em breve e você verá o resultado. Até mais.